aproveitando que vocês estão falando isso, vamos entrar no aspecto do que é, o que é o seguro ambiental, o produto, o que cobre. Perfeito. Marcão, explica pra gente aí, pra galera que tá assistindo. Longe de mim aqui ser professor de ninguém. A nossa audiência manja muito disso, mas basicamente assim, conceitos gerais, né? Esse produto, quando eu comecei a subscrever, ele nem tinha ramo SUSEP, pra vocês terem ideia. Tudo que a gente produzia ia pro 51. Ia lá pro RC. Pro RC. Então, basicamente, a gente conhecia que existia na carteira de transporte uma dimensão de limpeza de pista que conversava muito bem com essa área ambiental, na época. Já existia a própria Wagner regulador, enfim, um monte de gente aí que já atuava nessa parada, conhecia isso, né? E a gente veio para olhar essa questão da indústria, né? Como é que eu pego um CEP fixo e olho o risco ambiental e tenho um produto para ele. Então, a gente teve a SUSEP por uma pressão positiva, né? Um interesse do órgão da autarquia, entendendo que a FENSEG também falava muito sobre isso, a CNSEG, que é um produto específico, era um produto, enfim, que tinha um risco específico para ser coberto, criou o ramo 0313. Não me engano, ainda é esse ramo ainda. Então, hoje lá, se você for na estatística da SUSEP, você tem o ranking das seguradoras que mais produzem lá e tal. E esse ranking mistura o produto ambiental 13 de transporte. Então, existe um produto 13 só para transporte. Só para transporte. Então, ele é apartado do produto de transporte tradicional. Então, ele seria, assim, uma evolução daquela cobertura de limpeza de pista. Que é bem limitada. Isso, na época tinha as suas limitações, mas ajudou muito, né? O mercado, claro. avançou demais, né? Claro. Enfim, aquela situação ali foi equacionada por um clausulado. Então, hoje, todas as seguradoras podem falar o nome aqui? É possível, claro, né? Sim, claro. O Mafre, Tóquio, a própria IG, a Chubb, esses caras todos. Inclusive, se você tiver contato da área de marketing deles para patrocinar. Isso, vamos, é um prazer enorme. A gente conversa, viu? Pode contar comigo. Eu falo pra caramba, daqui a pouco a gente tá aí, viramos sócio. Brincadeira. Boa. Tô zoando. Pode conversar depois. Vou patrocinar também depois. Eu não sou empresa pequena. Mas, basicamente, assim, a gente tinha hoje a gente tem esse cenário, né? Na época, a gente viveu essa transição, sabe? A gente emitia e a gente não sabia como é que o mercado via o prêmio, né? E assim como o sinistro também. A sinistralidade a gente tinha pouca no sites fixos, não tinha quase nada de apólice, né? Quando a gente veio o Unibanco AG, a gente tinha, acho que 15 apólices, se não me engano. Então, basicamente, era um cenário bem pequeno. E a sinistralidade também. Se a gente tivesse sinistro de ambiental no site fixo, estava dentro da carteira de RC e a gente não via. E aí... Porque para você poder montar um produto, só te cortando um pouco, você tem que ter uma estatística, não é? Para mandar para... Isso, para SUSEP, os atuários. Os atuários, né? Isso, quem ajudou a gente lá no Itaú foi quem era o atuário lá famoso, pô, cara, gente boníssima. É que ele chamava. Esqueci o nome dele. O Isa. Porra, o Isa é gente boa pra caramba. Cara, eu acabei de ver que ele mudou de emprego esses dias. Aliás, pessoal, vocês não vão ver o Marco marcado, né? Porque ele não tem LinkedIn. Pra achar esse rapaz é difícil. Ô, Carol, busca ele. A Carol é que cuida das nossas redes sociais. Fechou. Fecha um contrato com o Marco aqui e cuida das redes sociais. Demorou, eu fecho, eu aceito o convite. Não, e basicamente assim, a gente tinha essa ideia de tentar aprender, então voltando à questão da divisão do produto, né? Então o seguro ambiental, na essência, ele é um produto que tem uma cobertura básica importante, que é a história do... Vamos dizer assim, o pilar principal é o conceito de evento de poluição. Né? Então, o que é um evento de poluição ambiental? Vazamento, travamento, extravasamento, tombamento, enfim, tudo isso pode estar enquadrado aqui dentro desse conceito. Esse evento de poluição ambiental ou condição contaminante, alguns clausulados vão falar de formas diferentes, mas basicamente a essência é essa. Qualquer poluente ou material não poluente, por exemplo, um produto não ONU, um produto sem número ONU, que é da lista lá de produtos perigosos. Pô, leite. Será que o leite pode causar um problema ambiental? Será que o suco de laranja pode causar um problema ambiental? Tudo dependendo do contexto ambiental, enfim, daquele cenário, você pode ter um problema ambiental. Então, você pode ter soja causando problema ambiental numa área, por exemplo, de mangue. Se tiver um tombamento numa área sensível, onde você tomba um caminhão de soja dentro de um lago, onde se cria peixes, coisas nesse sentido. Nossa, é verdade. Uma pergunta idiota aqui, o Marcão. Imagina. Um caminhão de semente tombou numa plantação, sei lá. Você limpa isso? Isso é ambiental, alguma coisa assim? Cara, isso é uma questão a ser avaliada. Hoje, nos clausulados, eu não enxergo isso... no dia a dia, tá? Nunca vi um tipo de sinistro desse. Mas se você pensar que aquilo a semente, né? É um bem, entre aspas, um produto diferente do que teria ali naquele local onde ela afetou. E se ela alterar, por exemplo, a característica do solo, por algum motivo, ela está causando algum desequilíbrio ambiental no micro ecossistema, mas pode ser que ela esteja. Então, há um debate nisso. Pode ser que você faça isso direto
num transporte normal, uma limpeza, mas eu acredito que seria mais enquadrado aí num escopo de ambiental mais amplo, sabe? Então, assim, você vai enxergar, inclusive, eu vou dar um outro exemplo aqui, caminhão de avícola, caminhão que está transportando frango vivo, porco vivo. Se isso acontece um acidente com esse tipo de caminhão, pô, esse material orgânico, se esses frangos ou vierem a morrer ou coisa nesse sentido, isso tudo pode gerar uma alteração ambiental. Sim. Se isso cair num solo, pode gerar? Pode. Não é uma coisa como se fosse um combustível. Mas, assim, sempre tem uma preocupação ambiental por trás de qualquer tombamento, né? Inclusive, os transportadores sempre se preocupam com isso, né? E o que o seguro faz? Causou dano ambiental, o que o seguro faz? Cara, assim, olha, via de regra, no transporte, você tem o acionamento de alguma empresa especializada. Isso é muito importante. As empresas hoje são muito bem capacitadas. A gente tem empresas gigantescas no Brasil que atuam com isso de uma maneira profissional. Enfim, é muito rápido, atendem rapidamente um evento. Óbvio que vai ter situações que você tem uma base lá no Mato Grosso, o caminhão tombou em outro lugar e até você chegar. Enfim, vai ter. Mas existem, como vocês... A gente está num país continental, continental, né? Mas existe um GR por trás disso. E essas empresas sempre permitem que ajudam, né, no gerenciamento de riscos dessas exposições. Então, basicamente, você aciona uma empresa especializada que atua no momento crítico, né? Na emergência ambiental número 1 ali. Vamos no T0, T1 ali. O cara tá ali para conter contaminantes, recolher aquilo que é mais crítico, colocar uma barragem de contenção num rio que foi atingido por um produto, para tentar manter aquele produto contido, evitar que ele vá abaixo no rio. Enfim, coisas mais urgentes, né? Esses caras geralmente trabalham há um tempo. E aí, basicamente, assim, se você tiver a presença de um órgão ambiental, por exemplo, você vai ter que fazer uma etapa 2, uma remediação ambiental, se aquele órgão entender que você, de fato, contaminou o meio ambiente de uma maneira mais extensa, sabe? Então, não vai ser só um atendimento emergencial de recolhimento de resíduo. Então, essas empresas têm que ter um equipamento bem especializado para esse tipo de coisa. Isso, eles vão ter os equipamentos de monitoramento de alguns parâmetros de solo. Por exemplo, combustível, o cara vai medir o volátil do solo, os VOX, que eles chamam os compostos orgânicos voláteis. Enfim, são coisas que ele vai conseguir te mostrar se aquele solo, por exemplo, tem presença de combustível ou não tem. E a que profundidade. Então, muitas vezes o solo é arenoso, aquele combustível pode percolar rapidamente. Enfim, tem N situações em que eles vão orientar. Estando orientado, você tem uma etapa paralela, que é a destinação desses resíduos. Então, isso é uma outra cobertura que o seguro sempre oferece. Quer dizer, o custo para você tirar o resíduo que você gerou daquela área, mas um solo contaminado com combustível, por exemplo, com diesel, e isso vai ser transportado por um terceiro para um local de gestão de resíduo ou de tratamento de resíduo, como um aterro, por exemplo. Tá? Então, isso tem que sair daquele local e ir para um local licenciado, autorizado por órgãos ambientais, enfim, para que receba aquilo e trate aquilo adequadamente. Pode ser um coprocessamento, pode ser um aterro industrial classe 1, enfim. Geralmente é coprocessamento, esse tipo de solo quando é com diesel. Mas tem N situações em que essas empresas são especializadas nisso. Elas vão te ajudar o segurado a desenvolver essa rotina.